Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura. Gustavo aqui, de novo, na área, com meus companheiros de estrada, o nosso amigo César Tessaro. Fala, Cezão, beleza? E aí, Fioco, como tá? Tamo bem. Então estamos aí na fúria, comecinho de ano, né? Bicho pegando pra tudo quanto é lado, mas estamos bem. E Fábio Futida, tudo bom, Futida? Opa, galera! Sempre um prazer estar aqui. Como é que tá a Elvira? Tá do lado ou não? Não, hoje ela tá em outro cômodo, mas no próximo eu vou trazer ela no ombro, vai ser uma beleza. Beleza, muito bom. Hashtag FreeOlvira. Hashtag FreeOlvira. Tô precisando dar algumas mais pitacos. Eu vou falar que quando ela tava no episódio aqui, era ela e a Makita, era sucesso, cara. Quando as duas entravam, a gente tinha um pico na audiência, cara. A gente precisa trazê-la de volta. Free Elvira, bring Elvira back. É isso aí. Beleza, gente. Hoje a gente tá com essa mesinha aí meio um pouco mais enxuta hoje, né? Vamos ver como é que vai rolar o nosso papo. Como vocês viram aí no tema de hoje, a gente vai falar sobre Silver Economy, né? Então, se você ainda não leu aí o texto da descrição sobre o que é esse episódio, né? O que é o Silver Economy, a gente vai dar uma passada para vocês aqui um pouco de contexto, entender como isso afeta aí o mundo do consumo. Mas já colocando um pouquinho aí a nossa pauta já para rodar, né? Então, a gente tá sempre aqui trazendo no Papo Sem Ruptura alguns pontos, né, de consumo e perfis de consumidores, né? Porque, na verdade, esse é o nosso maior foco, né? Sempre atender o consumidor final na hora certa, né? Na quantidade certa e quando esse consumidor desejar, né? Então, a gente sempre traz aí algumas alusões a diferentes gerações, né? Quando a gente vai falar de comportamento de consumo. A gente fala bastante de millennials, fala bastante de geração Z, né? Como referência de comportamento. Mas aí tem um segmento do mercado que ele não é necessariamente voltado a uma geração, mas a gente pode dizer que seja... Enfim, eu vou talvez trazer uma terminologia aqui, talvez seja um subconjunto da economia, né? Que está relacionado, na verdade, com uma questão demográfica, que é também relacionado à questão do envelhecimento da população global, né? Obviamente, alguns continentes e países de uma maneira diferente, né? Mas essa população vem envelhecendo de uma maneira com uma qualidade maior de vida, com poder aquisitivo maior do que as gerações anteriores que estavam classificadas nessa Silver Economy, né? Então, a Silver Economy é essa segmentação do mercado que estão em uma faixa demográfica de idade, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas... E acho que, eu não sei, exemplos pessoais aí, né? Eu olho para os meus pais, não sei, Tessaro, Futida... eu comparo eles às vezes com os meus avós, eu não sei se é uma questão psicológica, mas eu vejo eles muito mais dispostos a fazer várias coisas. A minha sogra também a fazer coisas do que os meus avós. Talvez porque eu sempre achei que fosse porque eu estava envelhecendo, e eu via eles de uma maneira diferente do que eu via os meus avós. Mas é algo curioso, né? Eles realmente estão envelhecendo bem, com outras vontades, outros desejos, né, do que a geração anterior. Teve uma mudança drástica, né, no comportamento dessa demografia, né, e eu concordo com a tua percepção. Só que você pega fotos dos seus avós, né, e olha hoje fotos dos seus pais, tirando a qualidade da foto, né, que mudou também, mas é diferente. Sim. As pessoas de 60 anos nos anos 80, você olha elas parecem ter 70, 80 anos. Mas também, foram uma geração que teve estímulos e passou por necessidades e apuros diferentes, né? No caso da minha família, era pessoal que passou pela plantação de café, né? Imagina, Isso. Que deve envelhecer pra caramba a galera que ficou... Exposto ao sol, né? Exposto ao sol. Os meus pais não passaram por isso, né? Então teve isso aliado com avanços na medicina também, né? Que ajudaram muito no aumento de qualidade de como eles se preservaram, né? Também teve isso. Então, hoje, uma pessoa de 60 anos é uma pessoa muito mais produtiva, muito mais ativa e
e também, em alguns casos, também muito mais com muito mais disponibilidade de gasto, né, de consumo, do que as pessoas de 60 anos, né? É até engraçado, né? 60 anos é classificado como idoso, mas você olha as pessoas de 60 anos agora não são idosas. Não dá para considerar como idoso, né? Você pega pelo clichê da palavra, né? Você fala assim, meu Deus, né? Você vê pessoas extremamente ativas e é um fenômeno que bem interessante e eu compartilho com essa visão tua, Fio. Porque assim, eu também tenho essa visão que meus pais nem se comparam em termos de qualidade de vida e de estilo, de energia do que com meus avós. Sim. E complementando, né? Quando a gente chegar nessa etapa, a gente também vai se ver diferente, né? A qualidade de vida, a estrutura que a gente tem hoje é diferente, né? Era comum também anteriormente você ver uma pessoa de 60 anos que o nível de ambição já estava estagnado, né? Ou até o mercado de trabalho. Hoje, uma pessoa de 60 é extremamente ativa. Então, você vê... E não tinham recursos, né? Antes não existia em clubes ou em outros locais atividades específicas para essa idade. Hoje é o contrário, né? A minha mãe já é falecida, mas ela já tinha uma idade avançada, eu nunca esqueço, ela foi fazer faculdade com 70 anos. Olha só que legal. Eu fiquei super legal. Feliz, super legal, né? Ela falou assim, eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, olha, tem uma novidade. Eu falei, qual? Entrei na faculdade. Como é que é a faculdade da terceira idade? Tô super feliz. Eu falei, porra, mãe, que felicidade, que bacana. Nossa, que legal, cara. Cara, é muito legal. Assim, eu conto essa história assim com bastante orgulho e hoje eu vejo, né, e acompanhando também toda essa trajetória dela e entendendo essas particularidades e oportunidades que foram aparecendo, poxa, muda completamente a visão que a gente tinha, né? A pessoa lá já idosa, parada, quietinha. Não, a pessoa tá lá, praticando esporte, viajando o mundo, conhecendo, estudando. Estamos num cenário completamente diferente. Sim. E o Tessaro estava falando da questão do idoso, né? Ser classificado a partir dos 60 anos, né? Meu pai falou, não vem me classificar como idoso a partir dos 60 anos, tem muita lenha para queimar, mas na hora de pegar a meia entrada pro cinema, ele falou, opa, me dá a carteirinha aqui para poder pegar a meia entrada. Pega o cartãozinho da vaga especial, né? Isso, eu falei, você é malandro, mas aí eu já olho e falo, pô, meu avô nunca ia pensar em ir no cinema, ele foi poucas vezes, a gente levou ele algumas vezes, mas pouquíssimas vezes, então, enfim, tem mais acesso, né? Tem muito mais acesso, né? E você viu que eu lembro agora, teve alguns anos atrás que eles criaram também acesso ao que eles chamavam de super idoso, né? Que era acima de 80, né? Que aí era prioridade da prioridade em filas. Eles chegaram a fazer uns estudos no passado nessa linha que não teve um certo prosseguimento, mas olha só o nível de conversa que a gente chegou, né? A gente tem sub-tiers, né? Subclassificações de idoso, mas e assim, porque na minha visão o idoso de 80 anos hoje era o similar em termos de qualidade de vida ao de 60 anos atrás. Exato. Né? E é interessante, né? Porque se a gente está falando, a pessoa de 60 anos atual, de hoje em dia, de 60 anos, quando foi jovem teve acesso ao cinema, né? A pessoa dos anos tinha 60 anos nos anos 80, ela não teve acesso ao cinema quando era jovem, da forma que a gente consome cinema, né? Sim. E é engraçado, a pessoa que tinha 60 anos, 40 anos atrás tinha 20, né? Imagina, então ela experimentou tudo isso e quer continuar experimentando, tendo essas experiências, né? Então isso puxa muito o consumo, puxa muito, dá uma característica, uma vertente nova ao consumo, né? E ao consumidor, que é bem interessante pra gente e tem que ser levado em consideração, né? Quando a gente fala do consumo, né? Exato. Então, colocando em contexto aí, se a gente fizer as contas, então, né? A gente, já definindo o termo acadêmico aqui, o Silver Economy está incluindo aí indivíduos que estão acima dos 60 anos. Dependendo da pesquisa que você faz, vai para 50 anos, né? Nossa senhora, 50 é agressivo. O cara precisa de ficar perto da minha. Já tá quase lá. Opa!
cara, Pintar o cabelo de prata não vale, hein, pra entrar na classificação, hein, Tessaro? Não, mas é isso também não, né? Nem de Grisalho. prata, nem de acaju, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas Não. engraçado, só te interrompendo, me lembro quando eu fiz 35 anos, cara, teve uma pessoa que chegou pra mim, foi um dos momentos mais de abrir a minha mente, assim, que abrir meus olhos e falou assim, eu fiz 35 anos, nossa, parabéns, cara, você tá mais perto dos 50 do que dos 20 agora. Exato. Aí eu falei, ai meu Deus, tô ficando velho. Aí agora o cara coloca essa aqui falando que vai 50 anos Baby Boomer, quer dizer, não, já Silver Economy, pelo amor de Deus, cara. Tá chegando lá. Não. Daqui a pouco, Tessaro, a pessoa vai falar que você tem mais passado do que futuro. Ah, com certeza. Com certeza. Se pega, olha, se você pegar a expectativa de vida no Brasil, que é 73, mais ou menos, 74 anos, cara, eu já passei da metade já. Já tá caminhando, Tessaro. Somos todos, vai. Não vamos esconder as idades. Esse episódio é o episódio que a gente vai ter que entregar a idade de cada um praticamente aí. Não, eu tô. Mas é que chega aquela história do ciclo da vida, né? Você nasce, cresce, reproduz e morre, né? Eu já tiquei 3 caixinhas, cara. Já foi. Você também, Futida, não fala. Eu prefiro nem comentar, porque eu já plantei uma árvore, já fiz um livro, já fiz o filho, ferrou. Excelente. Mas aí, então, 50, 60 anos, a gente tá falando praticamente dos baby boomers, né? Essa galera que tá nessa faixa aí classificada como Silver Economy. E só pra gente também ajudar no contexto, né? Para as pessoas entenderem quais são os principais pontos que caracterizaram essa geração de baby boomers e como eu vou citar 2 pontos aqui que eles são bastante relevantes para o comportamento de consumo, né? Então a gente está falando, primeiro, foco em estabilidade financeira. Eu lembro meu pai muito em cima de vamos controlar as finanças, precisa ter uma economia, a gente precisa se guardar para uma idade mais avançada financeiramente. Então tá aí uma injeção maior financeira no mercado do que a geração antiga, que estava na Silver Economy, então simplesmente por essa estabilidade financeira. E a segunda, que é uma busca por melhores condições de vida do que os pais deles, né? Então você tem 2 pontos super importantes aliados ali, uma disponibilidade financeira e uma outra, uma disponibilidade também de gastar esse dinheiro com algo que traga uma qualidade de vida melhor para eles, né? Então é uma fatia do mercado aí que não dá para descartar, né? Não dá. E assim, se você pensa assim, os baby boomers foram uma força motriz muito forte, principalmente para a economia americana, né? Foi muito forte. E no Brasil, essa geração foi a geração que estava no ápice começando a entrar na vida profissional forte, né, dos 20 e poucos anos mesmo, assim, nos anos 80, pegou o final do Milagre Brasileiro, pegou a abertura, a fim da ditadura daquela época, que foi uma época bem peculiar, né, pro Brasil, né, teve aquela estagflação, teve aquela inflação alta, então eles trouxeram características muito fortes de buscar segurança e qualidade nos produtos muito forte, né, então eles tinham e também um quê de preocupação com a economia, com gasto excessivo, justamente pela inflação, né, então eles foram trazendo isso até agora, né, e eles não frearam. Então agora são pessoas que querem produtos bons, que querem gastar consciente, né? Não querem ficar desperdiçando dinheiro, porque elas entendem que o dinheiro pode virar vapor, né? Se não tomar conta direito. E vamos tentar trazer aqui mais contexto, né? Qual o tamanho da Silver Economy atualmente? Né? Vamos talvez trazer uma distinção geográfica que acho que é importante a gente falar, né? Então, essa tendência acho que vem muito de outros países e outros continentes que são, por natureza, né? Ou pela história, estão envelhecendo ou têm uma média de idade muito maior do que na América Latina, mas se a gente olhar o Japão hoje, praticamente 50% da população, 50% do consumo, né, do Japão vem das pessoas que estão dentro desse segmento da Silver Economy, né? Então é 50% do consumo, é muito consumo, né? A gente está falando aqui de 1,1 trilhões de dólares somente para esse segmento, né? A União Europeia ali chegando nos 3,7 trilhões,
anualmente em 2015, né? E agora 2025 com uma expectativa de 5,7 trilhões. Então, crescendo aí 5% ao ano a questão do consumo na União Europeia. Mas a gente sabe que nós na América Latina somos os jovens, né? Os jovenzinhos aqui com uma idade... Qual que é a idade média aí, Tessaro, que a gente estava falando, de envelhecimento? Ou não, você falou de perspectiva de vida, né? Expectativa de vida. Expectativa 74 de vida. anos no Brasil. Mas nós somos classificados como jovens na América Latina, né? Nesse momento. Sim, nós somos jovens. E esse é um ponto importante, né? Hoje somos jovens, mas em 20, 30 anos, esse perfil deve mudar muito. Isso. Eu vejo que a população ela vai envelhecer e já vem um forte movimento, principalmente do cenário do varejo, de como melhor atender esse público. Porque tem diferenças, tem rede que já faz diferenciações, né, com uma rede um pouco mais voltada para serviço, para esse público, outro mais para autosserviço de um público mais jovem. Então eu já começo a ver bastante movimento com essa preocupação de 20, 30 anos para frente. O que a gente está vendo aqui o Brasil deve atingir aproximadamente 29% da população acima dos 60 anos em 2050. E estaremos lá, se tudo correr bem. Né? Sim, com certeza. Não, e assim, só para o público entender, a população acima de 60 anos, desde 1980, dobrou no Brasil. Né? Então isso puxa a expectativa de vida para cima, puxa, obviamente, gastos com saúde para cima, gastos previdenciários para cima. Mas assim, como a gente falou que teve avanços na medicina e avanços, é um público extremamente que consome, não um público economicamente passivo, né? Então tem muito para explorar, né? E é engraçado que você estava comentando, né, quando no futuro, né, quando a gente nós entraremos na Silver Economy, aí vai mudar bem o perfil, né? Porque a gente não vai ser mais a turma dos baby boomers, vai ser a geração X, né? Vai ser toda essa turminha. E aí talvez a gente tenha outras características, né, para a tratativa da Silver Economy até lá, né? Mas uma coisa por vez, né? Batalhar cada etapa, né? Um dia por vez, né? Você já ticou 3 da lista dos 4 aí já, Tessaro? Estamos chegando. Já que nós estamos falando, né, de Baby Boomers, vamos falar como se fossem os New Kids on the Block, step by step. Devagar, calma. Porque sabe que o Futida tava comigo, não sei quem comentou de step by step numa reunião nossa lá, interna no time. Metade do time não sabia do que se tratava. Eu fiquei, meu Deus do céu! Metade não sabia e tinha um, que eu não vou falar quem, que tava dançando. Né? Ainda bem que era a reunião online. Ainda bem que era a reunião online. Eu perdi esse momento, graças a Deus. Eu falei, quem deve estar subindo essa escada agora? Já alienamos metade do público, não sabe disso que a gente tá falando. Vai ter que colocar no link do pod, o link do clipe, pra galera entender do que estamos falando. Alguém sabe cantar? Eu sei que tem músico no meio do caminho aí. Melhor não. Não, vamos poupar. Não, excelente. Mas a gente tá... Acho que aí o Futida falou um pouco do comportamento, né, como o varejo está se preparando, né, para atender esse público. Futida, a gente vai querer depois entender um pouco do mercado farma, né, você que atuou nesse ramo. Mas só entrando lá, falando mais um pouquinho da questão de comportamento, né, dessa faixa etária. Então, eles estão bem interessados em produtos inovadores, mas isso acho que é bem jargão, né? Todo mundo, quem não está interessado em produtos inovadores, mas eles estão bem interessados na questão de funcionalidade, né? Que atenda especificamente a funcionalidade deles e principalmente a questão de estigma, né? Que não seja um produto taxado como um produto para idoso. Mas uma coisa que eu acho legal, e eu vou falar talvez, eu não sei se isso foi feito para esse público da Silver Economy, mas são aqueles controles que estão saindo, os controles que vêm junto com o Firebox da Amazon ou o Apple TV, que são simples, né, a quantidade de botões ali, né? Então,
Até mesmo eu não imagino que isso não tenha sido feito para Silver Economy, porque o público é o mais jovem, mas existe uma tendência de simplificação também de desenvolvimento de produto, né? Eu acho que o produto que eu mais destaco disso é o iPhone, que é um celular que tem um botão. Isso. Quando vi a primeira vez, eu lembro até hoje, meu pai falou assim, mas cadê os botões? Eu falei, calma, né, usa que você vai ver. Hoje eu não vejo, né? Assim, é questão de costume, né? Se vai pro iPhone, se vai pro iOS ou pro Android, mas ambos têm a mesma percepção, né? Simplificar, ter uma coisa sem estigma, com usabilidade. É o que se espera, né? Quanto mais complica, pior, né? Então, nós estamos num momento muito dinâmico da vida onde ninguém quer perder tempo, né? Quem você conhece que lê manual? O que passa, né? É tudo intuitivo, né? As coisas têm que ser alteradas para. Né? Tirou aquele momento anterior de vir com instruções, com guia. Não, bora lá, já está funcionando e cada vez vai ser mais dinâmico essa absorção de conhecimento. Cara, e engraçado, né? Você falando isso me remeteu muito a uma propaganda que tinha dos anos 80 de videocassete. Lembra como que era um caos instalar um videocassete? E o tamanho do controle, cara, quanto botão. Nossa. E assim, entendeu? E assim, o videocassete, e assim, e aí o seu avô, quando precisava instalar, chamava a gente, né, pra instalar o videocassete, porque era complexo pra caramba. Né? Hoje em dia, nessa tendência de simplificações, você pega, instalar uma TV, plugar um computador numa TV, por exemplo, que seria o mais próximo de instalar o videocassete, hoje em dia é colocar um HDMI, né? Muito mais simples. Sim. Né? E com relação à telefonia, eu também concordo com o exemplo, né, dos telefones, né? E que hoje eles são feitos para quem quiser fuçar, mas quem não quiser, é muito simples usar, né? Você consegue, você não precisa saber abrir o capô do carro e mexer no carro para dirigir, né? Então, estão seguindo essa tendência de simplificação. Eu não sei se é por causa pela Silver Economy, mas eu acho que é uma tendência mundial, mas isso certeza beneficiou né? esse nicho. Sim, né? Você vê crianças, por exemplo, o meu filho com ele mexendo em celular, cara, é absurdo, né? Ele entende sem saber ler, né? Não sabe nem ler e consegue fazer coisas básicas, consegue ligar pra avó dele pelo telefone, né? Eu só vendo os ícones. Então, assim, essa simplificação foi extremamente inclusiva e isso beneficiou até o interesse pelo consumo dessa camada também da economia. Porque democratizou, né? Antes sim. era aquela coisa, você precisa saber de economia, de tecnologia. Não, isso é coisa de jovem. Não, hoje qualquer um. Não tem mais essa. Do criança ao idoso tem a mesmo produto. Sim. É a mesma, experiências diferentes, né? Mas o mesmo produto, a mesma tecnologia. E socialmente falando, olha o benefício disso, né? De aproximação das gerações, né? Porque antes existia um gap grande, né? O Tessaro estava falando de instalar a televisão. Eu lembro quando chegava a televisão, meu avô às vezes comprou uma televisão nova. Até me deu um momento nostálgico. Tinha que ir lá fazer a instalação e ele não tinha uma noção, assim, como fazer isso, né? Hoje, lógico, você tem que talvez dar alguma orientação ali. Minha mãe, quando pegou o celular dela, tal, a gente teve que dar um pouquinho de direcionamento, mas ela se aproxima já com a minha filha também para ver o celular. Eles já conseguem os dois falarem mais ou menos a mesma língua. Então, essa parte social de aproximação das gerações, acho bem, bem legal. Mas falando aqui ainda de comportamento do consumo, né? Só mais duas estatísticas. A gente sempre gosta de trazer uns números para colocar contexto, né? Então, a gente falou, né, que as pessoas dentro da Silver Economy estão procurando principalmente por qualidade, então é um dos fatores importantes. Então, 88% dessas pessoas tem como ponto de decisão a qualidade do produto. Então, ele pode ser até descolado, mas se a qualidade não for boa, ele já começa a perder alguns pontos. Mas o que eu acho que é bem interessante, e aí eu vou pedir depois pro Futida dar uma força pra gente na experiência no mundo farma, mas 65% dessas pessoas saem do ponto de venda, do PDV, com mais produto que o planejado. Então você vê que tem a oportunidade dessa compra por impulso também, né, dentro
do PDV para esse público. Mas aí, Futida, fala pra gente como é que você vivenciou o Pharma, porque sem estigmar, né, a questão da faixa etária, mas a gente sabe que o Silver Economy está também relacionado com o segmento de saúde, né, e Pharma. Você consegue trazer pra gente aí, dar um cheiro de como que era a tua experiência com esse público? Cara, eu vou tentar resumir de uma forma bem bacana, cara. Eu acho que o primeiro movimento, não necessariamente para este público, mas ele acabou pegando uma carona muito grande, que é o seguinte: por natureza, né, quanto mais idade você tem, maior a procura por remédios, né? Antes, quando você ia na farmácia, ou ainda muitas pessoas pensam que você vai na farmácia para tratar uma doença ou para fazer um tratamento. E já tem alguns anos aonde esse setor passa a tratar saúde. Olha como muda essa visão. Então, assim, eles não estão mais preocupados em tratar o problema, tratar a doença. Eles querem tratar saúde. Então, essa pessoa que se enquadra nessa faixa, que hoje tem mais poder aquisitivo, o que acontece? Ele está procurando, primeiro, né, qualidade, atendimento, que isso é um ponto muito importante, né? Eu acho que a grande diferença de um Silver de outros mais novos é que o autosserviço para eles às vezes não é tão importante, porque ainda ele precisa de algum vamos chamar de uma consultoria. Então você vê muitas redes fazendo essa tratativa. Nessa rede o foco é o autosserviço. Então normalmente você vai ver um público mais novo, ou nessa é mais o serviço, o atendimento. Então o que acontece? Nesse processo você se beneficia, primeiro, a hora que você tem uma pessoa cuidando de saúde, mais disposto, com poder aquisitivo, o que ela faz? Ela gasta de uma forma consciente, com qualidade. Então ela busca produtos para melhoria para se manter com mais vigor, né? Uma prática de esporte, um produto mais saudável. Então ele vai nesses locais porque ele sabe que o sortimento é mais especializado. Normalmente você vai ter um consultor te auxiliando na melhor decisão da compra. E ele também entende, né, que é muito melhor ele procurar especializados do que ele ir em local com mais fila, com mais problema, mais burocracia. Então, hoje, dentro desse segmento, já existe essa mudança já há alguns anos, cada vez mais intensificada, e também proporcionando essa experiência de compra do Omnichannel, que também é um player que se beneficiou muito, principalmente nesse momento que a gente está falando de pandemia. Né? Hora tá consultando, hora tá interno, tá na loja, mas tá avaliando uma informação, porque ele também é exigente. Ele também quer mais informação, quer mais praticidade. Então ele busca estar dentro desse cenário, utilizando e se apropriando dessa nova tecnologia e novas funcionalidades. E adicionando isso, Futida, é engraçado, porque pensando em termos de planejamento, já pensando no business, né, no negócio Pharma, você focar em saúde, não em doença, é muito melhor para fins de planejamento também, porque quando você fala de doença, você está falando de tratamento. Você tomou o remédio, resolveu o problema e resolveu. Salva problemas crônicos, ok, mas você tá falando, se você está falando de saúde, que é preventivo, isso é recorrente. E algo recorrente é mais previsível. Entendeu? Então, isso ajuda muito com a saúde do negócio. Né? Então, quando você pega algumas redes farmas que começaram a investir muito nas alas, aquelas coisas dos vitamínicos, nos suplementos, essas coisas e tal, né? Isso foi tudo para, assim, oferecer um produto legal, e mesmo assim isso é ótimo para o negócio, né? Porque você se prepara e tem previsibilidade.
né? Vai trazendo para um mundinho nefasto de supply, né? Nesse ponto, Tessara, você tem razão, a compra por oportunidade, quando se trata de saúde, ela é muito mais aceita. Muito mais. Porque quando você vai numa loja pra tratar doença, você já vai, não, eu já não tô legal, eu já tô isso. Você gostaria? Não, eu já não tô bem. Agora, não, vamos lá, vamos tratar a saúde, olha, vamos lá, vamos se prevenir, vamos ver se já tá legal, olha aqui um cuidado com a pele, olha isso. Você também, pô, perfeito, vamos lá, já tô me sentindo bem. Ele surfa a onda, então você tem uma maior aceitação desse cliente na percepção e aceitação desse tipo de oferta. Né? E toda vez, né, que você vai nas grandes redes, por exemplo, que você coloca o seu cadastro, já imprime aquela folhinha. Ia falar disso, mano. Fala que assim, que a folhinha, você tem 15% de desconto em pasta de dente. Você fala assim, já tem pasta de dente de casa. Mas 15 pursa é bom, hein? e dá-lhe comprar álcool gel pro Futida depois, né, cara? Foi... né, cara? Mas você não esquece dessa história, né? Jamais. Imagina essa história, estourar 1% de desconto no álcool em gel, Futida limpa a farmácia, cara. Nossa. Baixa o caminhão aqui. Traz. Né? E isso, assim, a gente conversando aqui, preparando, né? Imagina. E eles fazem, as farmácias tem tudo isso para fazer a experiência para envolver e incentivar o consumo desses produtos mais saudáveis, né? Então, a gente vê, por exemplo, o pessoal vai fazer teste de Covid, faz o teste de Covid, sai com Gatorade, 3 sabonetes, pasta de dente e já sai com zarrapa, né? Na loja, né, cara? É tudo isso para fazer. E dadas as experiências para incentivar o consumo, o público acima de 60 é muito receptível por esse tipo de intervenção, né? Eles com discussão, de ver novas oportunidades de produtos, obviamente fugindo dessa estigmatização, né? Então, o mercado farma é ótimo, um exemplo da tratativa positiva do nicho da Silver Economy. Cara, a maior oportunidade, né? Você falar dessa compra de 65% fazendo a compra por impulso, você coloca isso dentro do Pharma com aquela folhinha saindo no final do checkout ali, é sucesso garantido, né? Folhinha tudo, meu Deus do céu. Prefiro não comentar. Mas mesmo assim, né, pensando em outros setores, né, eu que vim já trabalhei muito tempo em telefonia, né, e assim, você vê que cada vez mais os celulares com funcionalidades de acessibilidade, mas não só acessibilidade para pessoas com deficiência, mas também para todos os tipos de idade, né, então funcionalidades para aumentar a fonte, para ficar mais fácil de visualizar, né? Que a gente sabe que a visão, né? O braço vai ficando curto, né? Depois de um tempo, né? Você não consegue ver tão bem de perto. Então, tudo isso foram feitos para trazer esse nicho para dentro do barco, né? Que, como a gente falou de novo, é um pessoal... E assim, salvo, obviamente, a gente tem uma população muito carente, pobre ainda, mas tem uma população classe média entrando nisso daí com poder de compra bom, né? E com vontade, né? E com disponibilidade de gastos. Então, as empresas têm que se planejar para isso, que é um público relativamente fiel, né? Como o Futida falou, né? Que eles vão muito pela experiência, né? Se a loja te deixa, você entra na loja e você gosta de ser atendido, é um autosserviço, você vai lá ter que se virar para entender o que você vai comprar, talvez você não volta lá, né? E esse público é um público exigente, né? Ele quer a experiência. Isso é interessante. É um público exigente, é um público que quer experiência e é um público fiel. Ainda é um público que ainda a marca, o local, ainda é para ele. Hoje, os novos, não importa se ele está comprando. Né? Às vezes você chega e pergunta, que rede você tá? Ele não tem a mínima ideia, ele sabe que ele foi comprar. Né? Já o idoso, você fala, não, eu vou naquele local, eu vou comprar naquela empresa. Tem muito dessa fidelidade ainda. Então, tem que aproveitar. Né? É uma onda específica para esse público. Muito bom. O Pharma realmente tem que ser para qualquer outro segmento que queira entender como funciona, né, o comportamento do Silver Economy, olhar para o Pharma com bastante
cuidado, esmiuçar esse processo, porque é dali que... Bom, já tem anos de experiência dentro desse ramo, né? Uhum. Bom, acho que a gente pode falar aqui que a gente sempre fala um pouco de last mile, né, nos nossos podcasts, mas impressionante como isso ajudou a Silver Economy também em tempos de pandemia, né? Olha, o que eu vejo tá atrelado à experiência de compra. Uhum. Um last mile, ele quer segurança, ele quer qualidade e principalmente ele quer se aproveitar de algo que às vezes ele tem receio. Muitas empresas na pandemia conseguiram trazer essa segurança. Era comum você perguntar para um Silver há 2 anos e falar assim: você compra? Ele fala: imagina! Banco, vamos pegar banco. Banco acho que é a melhor opção. Não, eu tenho que ir no banco, não confio, eu preciso ir lá, eu preciso falar com o meu gerente, eu preciso... Eu não sei usar o aplicativo. Eu não sei usar o aplicativo, eu tenho dificuldades. Hoje, você já percebe um movimento diferente. Nossa, o tempo que eu gastava para fazer isso, eu aproveito para aproveitar ainda mais minha vida, ficar com meus netos, fazer outras coisas. Ainda tem aquela particularidade de, poxa, eu ia lá, eu também conversava, eu também fazia perfeito, mas trouxe a possibilidade de, que antes eu via como remota essa possibilidade. Eu lembro, meu pai falou, não, compra online. Não, pelo contrário, eu pego o carro lá, eu tenho que ver o produto. Não, você não precisa. A não ser que seja algo que você precise escolher, tocar para ver, do contrário, não faz sentido. Você pode fazer mercado e receber na porta de casa. O remédio não vai mudar, remédio é remédio. Né? A não ser que aqueles com bula controlada, do contrário, dá para ser diferente. Então, trouxe a visão do é possível. Eu não sei se vocês notaram, mas eu senti, pelo menos na minha pequena bolha, que a aderência ao last mile veio primeiro aos idosos ali, enfim, meus pais como exemplo, minha sogra, enfim, alguns contatos, veio primeiro a aderência para eles com a questão de e-commerce e delivery do que para os mais novos durante a pandemia, porque eu ainda conseguia ir no supermercado, conseguia fazer as compras, eles também poderiam, né, mas por estarem mais expostos e mais eventualmente mais fragilizados se contraíssem o Covid, eles completamente viraram pro e-commerce, né, e fazendo entrega em casa de supermercado, que é algo que eu até hoje ainda vou. Meu irmão também, enfim, mas eles já foram lá e falaram, não, vira a chave, tem essa possibilidade, só me ensina como faz que eu vou fazer. Também, pelo menos na minha pequena bolha, eles foram muito rápidos em adotar essa pegada, né, de e-commerce, principalmente na parte de supermercados, enfim. Eu ia falar que eu não chegaria tanto a falar que eles seriam os early adopters, mas que eles foram uma das forças motrizes do impulsionamento do last mile na pandemia, foram fato. Sim. Porque eles não tinham muita alternativa, né? Então, ou dependiam do vizinho jovem comprar para eles, né? Ou se viravam. E começaram, e muitos se viraram com maestria e gostaram. Isso. Né? Então, meus pais já faziam, por exemplo, compras online, já faziam, e deu um boost isso depois da pandemia. Né, que eles começaram a virar, eles são bons usuários de compras online, inclusive de mercado, de farmácia, de tudo isso, né, ponto de saber qual farmácia tem um preço bom online, sabe, todos aqueles esquemas, né, então, isso são pontos, assim, interessantes mesmo para se considerar, que, assim, eu acho que sem eles, eu acho que o Last Mile Delivery não tinha se desenvolvido tanto. Muito legal. Muito bom, gente. Bom, o que temos aqui de segmento, então, da Silver Economy que é mais latente, né? Onde eles realmente têm uma presença super forte. A gente falou um pouco de saúde, né? Não só a questão de tratamento, mas também prevenção, né? E aí a gente falou bastante do pharma, mas a gente pode trazer assuntos como academias, né? A gente fala bastante de trabalho eventualmente físico, né, para fazer essa
ter essa melhor qualidade de vida durante o envelhecimento, né? Mas quando a gente fala de produto mesmo, a gente está falando muito da parte do pharma, né? E a gente pode colocar aqui também moradia, né? Então, a gente está vendo cada vez mais. Eu sei, tem um exemplo ali, eu tenho muita convivência em Indaiatuba e eu sei que eles têm algumas áreas ali, ou mini condomínios que eles já estão criando para realmente receber as pessoas mais idosas. Então, toda a adaptação das casas menores, adaptadas para a locomoção. Então, a parte de moradia, a gente está vendo aí como uma grande tendência também de um segmento, né, que é bem influenciado por esse grupo, né, nessa faixa. E engraçado, com relação à moradia, como você tá, assim, é uma nova forma de explorar crescimento de imobiliário, né, porque são outras formas, com um novo impulso no consumo desses insumos, né, e isso vai crescendo, vai precisar dessa evolução. Então, claro, a não ser que tenha uma catástrofe econômica, mas caso essas coisas acontecerem de um certo ritmo, essa demanda vai ter. Sim. De alguma forma ou outra vai ter, porque a população está envelhecendo, né? E esse tipo de iniciativa tem que ser feita. Então, é um dos pontos que, quando a gente estava pesquisando sobre isso, eu falei assim, nossa, moradia? E cada vez mais que a gente lê sobre isso, começa a fazer mais sentido ainda. Outro ponto que eu estava esquecendo, no saúde também tem a questão que eu sei que não envolve produto nem supply chain direto, mas, por exemplo, a questão de plano de saúde também. Sim, tem plano de saúde migrando, mudando de estilos novos, tem produtos dedicados a esse público, né? E trabalhando claro que ainda tem oportunidades, mas são coisas interessantes, né? Que é um mercado que está começando a ser explorado legal. Teleatendimento também, né? Como tendência. Uhum. Agora, só um parênteses aqui, eu vindo no nosso ponto aqui a gente tem a nossa produtora que está sempre acompanhando a gente nas gravações, a Monique, e ela colocou aqui pra gente que ela não é da Silver Economy, mas ela sabe bem o que é isso. Falou que ela foi fazer o teste de Covid, deu negativo, e ela saiu da farmácia com um remédio de sinusite. Ai, Monique. Cara, meu Deus. Boa, Monique. Um dia a gente abduz ela pra entrar no pod, gente. Isso, mas ela tá aqui com a gente desde o começo. Sempre acompanha e fica mandando umas pérolas no meio do caminho. Então, se vocês ouvirem a gente dando um risinho de fundo ou colocando no mudo rapidinho, é porque a gente tá dando risada de alguma pérola que ela soltou aqui pra gente. Essa foi uma dessas, daí eu quase ri alto quando ela escreveu. Excelente. E aí, um segmento que acho que é interessante, que é a parte de moda, né, cuidados de beleza e bem-estar, que entrou um pouquinho ali na saúde, a gente falou um pouco mais parte preventiva, mas a gente tá falando também da questão de moda e beleza. Essa parte de cosméticos, principalmente que tem evoluído questões de produtos dedicados, mas a chave é criar produtos dedicados, mas que não sejam estigmatizantes, né? Então, mas assim, exato. Tem pomadas para rugas, que eles já... Só que você vê na propaganda que eles não pintam dessa forma, né? Eles fazem uma roupagem menos... que não bota para baixo, né? A pessoa, né? Então, isso eu acho que já tem... A parte de dermos cosméticos tem crescido bem. A parte de moda, eu concordo que eu acho que ainda tem um caminho bom para seguir, mas é um oceano bem aberto, eu acho, no momento, para a questão de moda. Bom, legal, gente. Muito bom. Eu acho que a ideia aqui era passar um pouquinho sobre esse segmento da economia, né? Talvez não esteja alguns exemplos não tão conectados, talvez, com supply, mas com certeza trade, né? A gente fala eventualmente de trade aqui também. Então, quando a gente fala bastante sobre Silver Economy, né? Quando a gente fala de Silver Economy, a gente tem que pensar um trade, né, específico para esse segmento, né? Como fazer distribuição de produto em ponto de vendas, como gerar demanda dentro do ponto de venda. A gente deu alguns exemplos aqui, mas colocar dentro do contexto aí, e para a gente também se preparar, eu, Tessaro, Futida, aqui, que daqui a alguns anos estaremos lá, alguns com 10, alguns 15, alguns 20, mas estaremos todos na Silver Economy, e que eu acho que é mais importante para mim quando a gente fez a pesquisa, é também a parte social, né, de como as empresas e os governos também estão pensando nas pessoas da Silver Economy e ajudando também a diminuir esse gap de gerações,
trazendo as pessoas que antigamente às vezes nem eram consideradas no mercado de trabalho, hoje tem muita linha para queimar, inclusive depois dos 60, 70 anos aí. Mas é isso aí. Considerações finais aí, Tessaro, Futida? Não, acho que é um assunto bacana, né? Como você bem colocou, precisamos ter a ciência que logo todos estaremos nesse cenário. E pensar sempre, né, em não ter rótulos e pensar em praticidades, funcionalidades. Acho que é o principal objetivo, né? Do meu lado aqui, eu vou falar que eu vou demorar para chegar nessa coisa aqui. Então, talvez o mais velho de entre nós, mas eu vou demorar. Não tem essa história, não. São muitos meses, né, Tessaro? Não tem essa história, não. Mas falando sério, gente, assim, o importante de conhecer esses outros mercados, às vezes pode parecer que não tem conexão direta com o supply, mas tem muita conexão, porque isso afeta a economia, afeta o consumo, o comportamento de consumo é diferente. E se o comportamento de consumo é diferente, a resposta do supply chain tem que ser diferente. Né? É um mercado novo, crescente, com tolerâncias diferentes. Né? Então, como uma empresa, como um varejo, como uma indústria, vocês têm que se planejar de acordo com isso, né? Levando isso em consideração, porque se tem algo relevante acontecendo, vocês têm que levar isso em consideração. Esse é o meu ponto. Perfeito, não podia fechar melhor. Excelente, Tessaro. Muito bom, gente. Obrigado aí pela presença de todos novamente, quem está nos acompanhando aí. Vamos nos preparar para a próxima pauta e já vemos vocês novamente no próximo Papo Sem Ruptura. Vamos que vamos. Valeu, gente. Um abraço aí. Beleza, valeu. Tchau. Falou, gente. O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.